Outra coisa, só para que eu me lembrei aqui agora, que eu acho importante, né? Da questão das provas, vocês entenderem, né? Eu sempre faço umas jogadinhas assim, falta só vocês prestarem atenção. Lembrem-se de avisar o pai e a mãe, tá? Que a gente só fez as provas mensais porque eu não tinha em posse atividades de todos, quer dizer, algumas pessoas fizeram, outras pessoas não fizeram, nem todos os alunos fizeram todas as atividades que foram propostas, atividades avaliativas, tá? Então, lembra de falar isso para a mãe e para o pai, porque a mãe e o pai vai achar muito estranho a gente acabar, né, antes do feriado com prova e voltar depois do feriado com prova, certo? Então, assim, lembra o papai e a mamãe do que aconteceu. Fala, ó, a professora deu atividades, mas nem todo mundo entregou as atividades. Ou seja, de todas as atividades que a professora deu, 3 ou 4 alunos tinham nota, os outros não tinham. Então, lembra o papai e a mamãe, para que não cause estranhamento, tá, turma? Porque aí a mãe não vai ficar nervoso, bravo, ah, e você fez atividade, não fez por quê? Não vai. O pai e a mãe vai querer entender por que a gente acabou antes do feriado com prova e vai voltar do feriado com prova de novo. Então, explica para o papai e para a mamãe, né, o porquê que isso aconteceu, e principalmente aquelas menininhas lindas que eu falei, né, expliquem mesmo, falam assim, ó, isso a professora está dando isso porque os outros alunos, né, agiram assim, ou deixaram de fazer assim. Então, explica para não causar estranhamento, para a mãe não ficar brava, para o pai não ficar bravo, tá? Então, expliquem explicadinho, porque tem pai e mãe que não está entendendo nada e está questionando o colégio. Óbvio que o colégio sabe, né? Porque eu posicionei tanto a direção quanto a coordenação. Só que é muito mais interessante o pai e mãe saber por vocês do que pelo colégio. Tá? Então, lembra de contar para o papai e para a mamãe, ó. Mas você dá ponto para as aulas. Para as aulas que quiser. Eu falei que eu vou avaliar o que eu vou fazer. Tá? Eu falei que eu vou avaliar. Então, agora que eu vou sentar no feriado, vou avaliar o resultado das avaliações, vou ver como é que foi. Obviamente, né, que essas alunas, se precisar de um ponto, meio ponto, óbvio que eu vou, entendeu? Ajudar de alguma maneira. Então, assim, prestem atenção ao que eu estou falando, por favor, tá? Converse com o papai e com a mamãe, explica o que aconteceu para que o pai e a mãe não fiquem perdidos na história. Tá bom, turma? Bom, vamos começar então o nosso livro 3. Olha que emoção. Livro 3. E a gente vai falar de um assunto que é muito delícia, pontuação, né? Para começar, eu vou pedir que vocês, por gentileza, façam a leitura. A gente vai fazer a leitura, eu vou fazer a leitura em seguida, tá? Então, façam a leitura aí da página 12, página 13, que é o texto principal. Depois eu vou explicar, tá bom?
Já falei, página 12. Está começando o livro 12, página 12. Ou, começando o livro 3, página 12. Outra até que página para ler? Só as duas. Só até a 13? Isso. Da 12 até a 13? Isso. Já leram? Sim. Todo mundo já leu? Sim. Todo mundo já leu? Então vamos lá, ó. Vamos ler junto, tá? Então, página 12, nós vamos fazer a leitura junto. Deixa eu tirar o bigodinho do café. Vamos lá. A vida é uma sequência de ações que levam a reações. Cada uma das decisões que tomamos, nossa forma de agir e de estar no mundo, tudo isso leva a uma reação, nos modifica e transforma o mundo à nossa volta. Nosso modo de descartar o lixo, por exemplo, gera impactos ambientais. O alimento que consumimos transforma nosso organismo. A forma como nos relacionamos com as pessoas nos modifica, assim como modifica essas pessoas também. Leia um poema chamado Círculo Vicioso, de Machado de Assis. E note como o vagalume, a estrela, a lua e o sol
se comportam ao observarem o que os cerca. Então, o que ele está falando para a gente é assim, ó. Esse texto vai mostrar para a gente que toda consequência tem uma ação, né? Provavelmente pai e mãe já falou isso para vocês alguma vez na vida, né? Toda ação tem uma reação. Então, se a gente trata uma pessoa bem, a gente automaticamente é tratado bem, né? É aquela frase que tinha lá no livro de português, que a gente lê, exagera, a gente lê, e a gente foi discutindo vários comportamentos, né? Então, qualquer ação tem uma reação. Qualquer ação gera uma ação, né? Se é uma ação positiva, a reação é positiva. Se é uma ação negativa, então, peraí, só vou concluir isso, já respondo a pergunta. Então, se uma ação é positiva, a reação é positiva. Se uma ação é negativa, a reação vai ser negativa. Então, se a gente acaba descartando o lixo fora do lugar, a gente vai poluir o mundo, é uma reação, poluir o meio ambiente, né? É uma reação negativa. Se eu sou uma professora, por exemplo, que eu não sou empática, né? Eu quero que se lasque que vocês estão com problema. Eu vou dar prova, quem entrou, quem não entrou, não me preocupar com reação, não me preocupar, blá, 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 blá. Vocês vão me tratar do mesmo jeito. Então, eu peço silêncio, aí está todo mundo falando. Eu peço para não gritar, aí está todo mundo gritando, né? Então, se a gente não tem uma relação empática, eu com vocês, vocês também não teriam comigo. Então, toda ação gera uma reação, toda ação tem uma consequência, tá? Então, círculo vicioso é o nosso tema lá, ó. Nosso tema, nosso título. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul como uma eterna vela, mas a estrela, fitando a lua, o ciúme. Pudesse eu copiar o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada e bela, mas a lua fitando o sol com azedume. Mísera, tivesse eu aquela claridade mortal, toda a luz resume, mas o sol inclinando a rútula capela. Pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci uma simples vagalume? Aí nós temos palavras que provavelmente vocês não conhecem, né? Por quê? Porque Machado de Assis, ele usava um vocabulário mais formal, né? Em todas as escritas dele, tá? Então, palavras como fitando, lume, gótica, mísera, rútila, capela, enfara-me, desmedida, areola, nume, umbela, né? São palavras que a gente já nem usa mais, a gente acaba usando, vamos dizer assim, sinônimos dessas palavras, tá? Então, é importante que a gente leia o vocabulário para entender. Então, a auréola é uma coroa luminosa. Toda vez que vocês ouvirem falar em auréola, lembra da imagem do anjo da guarda? Que o anjo da guarda tem uma auréola, né? Em cima da cabeça. Então, para ficar fácil para vocês lembrarem que é auréola, tá? Capela, grinalda, coroa. Desmedido, que não se pode medir. Enfarar, entediar-se, cansar-se. Fitar é a mesma coisa que olhar. Fronte é a face. Gótico, aquilo que é relativo a um século, a um estilo de séculos 12 a, tudo bem? 12 a 16, que geralmente evoca ambientes ou assuntos mórbidos, sombrios ou tristes. Toda vez que a gente fala em gótico, a gente está falando de coisas mais obscuras, mais escuras, mais negras, né?
de imagem, de estilo, tá? Então, não sei se é o estilo de filme de vocês, mas, por exemplo, toda vez que existe um filme da temática de vampiros, né? As coisas são mais escuras, não são? Não é tão colorida, né? Então, a gente pode falar que é de uma temática gótica, tá? Tudo bem até aí? Lume é a mesma coisa que brilho. Lembra de lume, de luminar, né? Então, a mesma coisa de brilho. Mísera, miserável. Nume, inspiração. Útilo, brilhante. E umbela, sombrinha. Né? Para que vocês que estão falando em inglês, umbela e umbrella, ó, entre aspas, né? Entre aspas, umbela e umbrella, a gente está falando de guarda-chuva, de sombrinha, né? Então, mas eu gostaria que vocês se atentassem ao fato de que a gente está falando do quê? De um texto o quê? Ele é um texto narrativo? Ele é um texto narrativo? É? Ele não é um poema? É um poema. É um poema. Olha lá, ó. É um poema. Vamos olhar lá na primeira estrofe. Lá na primeira estrofe. Vagalume rima com o quê? Vagalume rima com o quê? Não é. Ciúme. Olha lá. Ume. Certo? Estrela rima com o quê? Com bela. Olha lá. Ela, no final da palavra. Perceberam? Uhum. Estão percebendo? Na segunda estrofe. Olha lá. Voltamos a falar de... Olha lá. Lume, no primeiro verso. E no último verso, azedume. Ok? Conseguiram ver aí? Janela com bela. Terceira estrofe. Aquela com capela. Quarta estrofe. Nume com lume. Então, só recapitulando. Toda vez que eu estiver falando de uma poesia, de um poema, né? Ele pode ter, ele é composto por estrofes, né? Por versos. Então, cada estrofe tem de 4 ou 3 versos, que é o caso do nosso poema aí. Ele tem duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, tá? Então, a gente tem aí um poema. Então, a gente está falando de desculpa, nós estamos falando de uma poesia que tem rima, mas existem poesias que não têm rima, né? Então, não existe a obrigatoriedade da rima nas poesias, mas é importante que se tenha estrofes e versos. Tá bom? Tudo bem até aqui? Uhum. Sim ou não? Alguém precisa que eu reveja alguma coisa? Não. Agora, vamos tentar entender esse poema. Como ele tem um vocabulário rebuscado, né? Um vocabulário mais formal, né? Porque quando a gente conversa, a gente usa vocabulário informal. Quando a gente vai para um texto que tem um vocabulário mais formal, para a gente fazer o entendimento desse texto, é preciso que às vezes a gente leia mais de uma vez junto com o auxílio de um dicionário. No nosso caso aqui, a gente vai usar o vocabulário do próprio livro. Tá? Então, se a gente olhar lá, ó, vamos ler de novo e vamos substituir as palavras que a gente não entendeu pelos sinônimos que a gente possa entender. Só para a gente entender o nosso texto. Então, olha lá, ó. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul como eterna vela. Mas a estrela, olhando a lua com ciúme. Ok? Pudesse eu copiar o transparente brilho
que da grega coluna, a gótica, e aí lembrando de gótica, a gente está pensando em coisas sombrias, tristes, né? Então, vamos colocar aí a triste janela, só para a gente poder entender esse texto. Então, pudesse eu copiar o transparente brilho, que da grega coluna, a triste janela, contemplou suspirosa a frente amada e bela. Né? Desculpa, a frente não, a face amada e bela, né? Contemplou suspirosa o rosto, a fronte, a face, né? Amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume. Azedume, você sabe o que é, né? Azedume? Azeitona. Azedume. Não é azeitona, azedume. Alguém sabe me explicar o que é azedume? Não. Alguém. Aqui, O negócio do vagalume? não. Aqui, quando ele fala em azedume, ele está falando de uma coisa mais azeda, né? Só que se a gente parar para pensar, ele está falando muito de sentimento, né? O que ele seria se fosse, né? Uma inquietude. Então, quando ele fala em azedume, ele está falando de um sentimento ruim, né? Aquela coisa meio amarga, aquela coisa meio azeda, sabe? Conseguem interpretar isso? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, ó, mas a lua ficando no sol com azedume. A lua olhando para o sol, meio azeda, meio triste, meio... Não está feliz. Certo? Beleza? Uhum. Aí, olha lá, continuando. Ao invés de miserável, né? Então, miserável, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a brilhante coroa. Certo? Brilhante coroa. Vamos trocando aí para a gente entender. Pesa-me esta brilhante. Aí voltamos a falar em coroa, né? De inspiração. Olha lá. Pesa-me esta brilhante coroa de inspiração. Enfara, que é entediar-se, cansar-se, né? Então, cansar-me, eu estou cansada, esta azul, e desmedida, quer dizer, não pode medir, não dá para medir. Sombrinha. Olha lá, ele está falando assim, eu queria ser brilhante, eu sou brilhante, né? Porque ele é um vagalume, certo? Então, assim, eu sou brilhante, né? Mas a lua me faz pequenininha, me faz sombrinha, me faz muito pequenininha, tá? Porque não nasci eu um simples vagalume. Então ele está dizendo assim, eu sou tão pequeno perto de tanto brilho do sol e da lua, né? Aqui mais especificamente a gente está falando da lua, né? Na verdade ele está se colocando um pouco meio que azedo perto da lua, né? O tal do azedume, né? O brilho dele é pequenininho perto do brilho da lua. Então ele queria que se meio que trocar de posição com a lua, né? Vocês também perceberam dessa forma? Sim ou não? A Dani, sim, Não. gostei desse poema, é bonito mesmo. Então, assim, é um texto de palavras muito rebuscadas, e Machado de Assis é um texto que a gente precisa, às vezes, de usar um dicionário do lado, tá bom? Para a gente entender. Eu, sinceramente, adoro Machado de Assis, tem uns livros de Machado de Assis que eu, particularmente, já li mais de uma vez. Não tenho mais esses livros, né? Mas eu já li mais de uma vez Machado de Assis. E realmente a leitura dele é desse nível, assim, é para fazer a gente pensar o tempo inteiro o que ele estava querendo dizer para aquilo. Então, esse pequeno poema está mostrando isso para a gente, né? O quão é
quanto o meu brilho é muito pequenininho, perto do brilho da lua. Né? Eu queria trocar de posição, sabe assim? Eu queria ser brilhante como é. Né? Por que Deus me fez um simples vagalume? Certo? Então, vamos lá. Na página 14, a gente vai falar um pouquinho do Machado de Assis. A gente vai falar um pouquinho desse escritor tão importante. Tá? Então, olha lá. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores nomes da literatura do Brasil. Ocupou, por mais de 10 anos, a presidência da Academia Brasileira de Letras, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Filho de operários, Francisco José de Assis e de Maria Leopoldina da Câmara Machado, o escritor nasceu no Rio de Janeiro, sendo criado no Morro do Livramento. Sem meios financeiros para cursos regulares, estudou como pôde e, com 15 anos incompletos, publicou seu primeiro trabalho literário, o soneto A Ilma Senhora de P.J.A., no Periódico dos Pobres, que era um jornal, né? Normalmente o jornal começava sempre com um periódico ou alguma coisa, né? Tá bom? De 3 de outubro de 1854. A obra de Machado de Assis é constituída de romances, peças teatrais, contos, crônicas, coletâneas de poema, incluindo sonetos. Tá? Esse poema que nós lemos foi de Machado de Assis, né? E ele tem algumas coisas aí que facilitam o entendimento e a leitura do leitor, que é o tão e maravilhoso, né, tema pontuação. Certo? Agora eu vou pedir uma coisa para que vocês façam. Voltem lá no poema. Pode, Lelê? Voltem lá no poema e marquem para mim os sinais de pontuação. Circula lá no poema os sinais de pontuação que Machado de Assis colocou nesse poema. Volta lá no poema. Sinal de pontuação? Circula os sinais de pontuação. Exatamente. Coisinha de terceiro Que ano, né, Taqueira? Mas bora lá. Volta Mas no para poema. vírgula, ponto. Circula os sinais de pontuação que estão sendo usados no poema. Pro, Oi, amor. Mas não sei qual, Pro. precisa circular todos? Tipo, se tiver um monte de vírgula, circula só precisa. uma ou circula todas? Não precisa circular todas. Circula só um tipo de cada. Tem que circular a pontuação. Que é tipo Circular a assim, são os pontuação. pontos. Não sei, Taqueira, é aí que eu quero ver. Quais são os sinais de pontuação que você conhece, Taqueira? Eu não lembro. Nossa, meu Esse. filho, como não? Não me fala que não sabe que sinal de pontuação, que eu desmaio aqui agora. Quer ver uma professora desmaiada na aula remota, Taqueira? Você não tem dó da sua professora? Quê? Na Tá página travando, 13, né, professor? professora? Exatamente, Luna. Circula aí, por favor. Tá. Pronto. Pronto? Sim. Ok, só um minutinho. Estou tentando abrir o Professora, eu posso ir no banheiro? Pode, por favor. Enquanto isso, eu estou abrindo o livro aqui para a gente. Eu ia pedir pra
tá? O site do Foco hoje está Pra aqui. fazer, Flor. Hã? O que é pra fazer? Circular os sinais de pontuação. Esse foco está de brincadeira. Professora, posso ensinar aqui? Pode. Terceiro ano, foco. Eu quero quinto ano, foco. Você está de brincadeira comigo. Tá aqui. Tá abrindo, tá? Não, circular os sinais de pontuação. Não é para circular a palavra, sinais de pontuação. Gente, eu tô morrendo de calor. Pronto? Não. Como não? Sim. Prontão, bora. Quais são os sinais de pontuação, então, que Machado de Assis usou aí neste tempo? Nossa, eu ia falar bobeira, desculpa, gente. Eu ia falar nesse tempo. Nesse texto. E aí, quais são os sinais de pontuação? Hã? Travessão, Travessão, vírgula, vírgula, ponto de interrogação, ponto de interrogação, Aspas. aspas, perfeito, Travessão. ponto de exclamação, ponto de exclamação, aqueles Tem que três ser. que o nome, alguém falou 2 pontos, Você com o lápis de escrever, três você tem que pontinhos, circular. reticências. A professora tem que circular com lápis colorido ou é com lápis de escrever? Não, lápis de escrever mesmo. Lápis de escrever mesmo. Algum ponto não de pontuação que nós não utilizamos aqui, turma? não, sim, não. Sim. Qual outro? Ah, sim, Aquele tracinho. o tracinho no A. Na segunda frase. O Tem um tracinho no A na segunda não? A gente está falando de pontuação, a gente está falando de acentuação. Tem um tracinho aí que é um tracinho. Que tem acho que é em parâmetro. Hã? Em parâmetro. Esse aqui? Tem tracinho. Esse? Tá. Isso chama-se hífen. Hífen, né? Que a gente utiliza para fazer algumas separações. Também é um sinal de pontuação. Tá? Portanto, vamos lá. Então, esse hífen a gente usa em algumas palavras fugiu agora. Compostas, tá? Então, guarda-chuva a gente usa, né? Em algumas palavras aí que a gente acaba usando, né? Então, por meio da pontuação, a gente consegue representar na escrita
algumas características de fala, algumas características de pausa, algumas características faciais, né? Algumas expressões faciais desse personagem através dos sinais de pontuação, né? Entonação que esse personagem está usando. Então, os sinais de pontuação, ele vai dar ao texto escrito muitos sentimentos. Então, um texto escrito sem sinais de pontuação é um texto sem pausa, sem sentimento, né? Eu não estou dizendo assim que em texto narrativo a gente não usa pontuação, só em texto temos personagem, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas principalmente em textos em que a gente tem fala de personagem, se a gente não insere a pontuação da forma adequada, esse personagem, ao invés de dizer o que eu quero, ele vai dizer outra coisa, né? Então, o sinal de pontuação, ele é muito importante, tá? A gente realmente precisa verificar os sinais de pontuação, entender eles em primeiro lugar. Depois, na hora que eu estou escrevendo, saber colocar esses sinais de pontuação. Não adianta eu só saber na teoria e não saber utilizar adequadamente. Senão, uma frase fica totalmente distorcida. Ela perde o sentido. Então, os sinais de pontuação são extremamente importantes, né? Vamos pegar um exemplo que a gente fala aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Contemplou suspirosa a fronte amada bela, né? Tem que circular esse daí, você circulou, Pro? Não, eu estou dando aula para aqui, não é para circular, tá? Eu estou explicando. Então, vamos pegar essa frase aqui como exemplo, tá? É como exemplo, perfeito? Se eu não utilizo adequadamente a vírgula e a exclamação, essa frase ela pode mudar o sentido totalmente. Então, nesse caso aí, a vírgula e o ponto de exclamação, a vírgula ela serve para pausa mesmo. Ela vai marcar um modo do sentimento que está sendo expressado, tá? Já o ponto de exclamação, ele vai mostrar o quê? Admiração. O ponto de exclamação está aí para demonstrar que o personagem está admirando. Então, se eu não ponho ponto nenhum, fica assim, ó, contemplou superosa a fronte amada. Parece o William Bonner dando uma notícia. Né?